Olá, pessoal. Então, vamos para o volume 1. Lá na unidade 4, que tem um tema 2 que fala sobre saúde e saneamento básico. Nesse tema, o que a gente vai compreender? Tudo relacionado à higiene, medidas de saneamento, que é algo que é básico em qualquer população. E o que acontece caso não tenhamos saneamento básico em determinado local, né? As doenças que podem ser causadas e os prejuízos que podem ser gerados para aquelas pessoas que habitam nesse local sem saneamento. Então, a gente vai entender o impacto dessas medidas de saneamento e a gente vai reforçar a ideia de que medidas coletivas são fundamentais para a saúde tanto individual como coletiva. Vamos mobilizar o conceito de unidades, vamos fazer revisões de unidades anteriores e ampliar o conhecimento sobre doenças e as formas de prevenção. O que já se sabe? A gente viu lá na unidade 3, quando a gente estudou algumas doenças, viroses, doenças causadas por bactérias, protozoose, que são doenças causadas por protozoários. A gente viu o quê? Que eles são transmitidos através de uma má, tanto assim uma má higiene, como também pode ser transmitido a falta de saneamento básico naquela região. Então, não é só porque transmite de pessoa para pessoa, não é só. O ambiente também vai influenciar os hábitos dessa população que vive em determinado local, vai influenciar também para transmissão de doenças, de prejuízo para a população. O que a gente viu? Quais desses hábitos estão relacionados tanto com a alimentação como com a manutenção da saúde? Por exemplo, se na plantação os alimentos foram plantados num solo poluído, será que o fruto desses alimentos, quando eles nascerem, as plantas foram cultivadas e tudo, vão estar contaminados ou não? Um dos motivos de lavar os alimentos antes de consumir também é esse. Não dá uma garantia de onde provém, de onde veio esses alimentos. Será que eles estão contaminados ou sem contaminação? Por que você deve lavar as mãos antes das refeições? Às vezes, não estou vendo nenhuma sujeira, mas devemos lavar as mãos antes das refeições. Mas por que disso? Tudo tem um motivo. Então, será que a falta de escovação dos dentes causa somente a cárie? E por que é necessário cultivar o hábito de lavar os alimentos? São reflexões que a gente pode fazer, são medidas básicas de higiene, que vem sendo estudado, acho que desde o infantil já tem noções básicas de como você se cuidar, né? Tanto de forma individual como de forma coletiva. Higiene e saúde. Quando alguém fala sobre hábitos de higiene, o que a gente pode lembrar? As medidas básicas como lavar a mão, tomar banho, andar descalço, não, andar calçado. Medidas simples que qualquer pessoa pode fazer, mas que às vezes passa despercebido, ou pelo costume, ou por não estar vendo os germes, né, os micro-organismos que só é visto por microscópio. Há vários motivos que levam pessoas a não seguirem as normas básicas de higiene, né? Não cabe aqui discutir, cabe apenas repassar e informar. Então, vamos pensar na lavagem das mãos, que é algo que está sendo muito divulgado, devido, no momento que se faz presente em outros momentos, de vez em quando aparecem epidemias, aparecem doenças, viroses transmitidas de forma respiratória, a mão que não é lavada, encostada na superfície, escovação de dente, uso de máscara, tudo isso, medidas básicas de higiene para evitar transmissões de doença. Por exemplo, especificamente falando sobre as cáries, o que elas são? Será que elas são apenas doenças infecciosas causadas por bactérias?
O que leva à cárie dentária? A má escovação do dente, o consumo exagerado de açúcar. O que seria? Na boca existem inúmeras bactérias que não são nocivas, elas já estão lá. Todo ser humano tem essas bactérias que não é nociva, é importante ter. Mas algumas que é devido a sujeiras, coisas externas, podem sim trazer bactérias causadoras de doenças. Elas são capazes de produzir ácidos a partir dos restos de alimentos, especialmente alimentos que contêm carboidrato. Lembrando quais são os alimentos que têm carboidratos, que a gente já estudou? Aqueles que contêm açúcar, glicose. Carboidratos são alimentos doces, alimentos que possuem açúcar. E outros também, por exemplo, o arroz, ele não é doce, mas ele é um carboidrato. Ele é composto também porque o arroz é celulose. Celulose vem da planta que também tem glicose. Eles possuem na composição açúcar que você, se for consumindo junto com outros alimentos, são causadores ou não, depende da sua higiene, de cárie dentária. Também formação da placa bacteriana ou biofilme. Esses ácidos produzidos por essas bactérias retiram os minerais do esmalte que reveste o dente. O que é o esmalte do dente? É o que a gente vê externamente, é o branco que a gente vê, o brilho, o dente da forma externa. Não é a parte interna da anatomia do dente, é o esmalte que a gente vê na parte externa. A placa bacteriana, ela vai o quê? Vai trazer prejuízo a esse dente, vai modificar a cor dele e, se não tratado, pode vir prejudicar não só a região da digestão na boca, os dentes, estético, mas também outras partes do organismo da pessoa que está acometida pela cárie dentária. Por isso é importante tratar, cuidar dos dentes, ou sei lá, seguir alguma medida para evitar o menos consumo de açúcar, ou comer alimentos doces, alimentos com açúcar, carboidrato, tratar logo de fazer uma higiene bucal, alguma medida preventiva. Os ácidos produzidos por essas bactérias vai retirar esse mineral. A escovação adequada dos dentes após cada refeição retira o biofilme de bactérias e evita o desenvolvimento das cáries. Uma dieta com restrição de açúcar, especialmente os doces, contribui para a prevenção dessa doença. Se os dentes foram mal escovados, ainda tem isso também, as bactérias se desenvolvem além das cáries, podem provocar inflamações na gengiva, facilitando a entrada das bactérias na corrente sanguínea, o que seria pior, né? Isso pode levar ao crescimento dessa bactéria em certas regiões do coração, provocando uma doença cardíaca conhecida como endocardite bacteriana. Além disso, aumento do risco de formação de coágulos sanguíneos, que são os trombos, e de placas de gordura nos vasos, que são os ateromas. Lógico que a gente deve pensar assim, quanto mais as pessoas vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão ficando idosas, maior a incidência de causas de doenças relacionadas à cárie dentária. Fazendo comparativo com pessoas mais novas, mais jovens, crianças, com pessoa adulta. Se uma pessoa adulta, idosa, faixa etária, terceira idade, não se cuida, não trata seus dentes, pode ter algum risco maior, porque elas têm probabilidade de adoecer muito mais rápido do que pessoas mais jovens. Até mesmo devido à constituição dela, o organismo dela, que já não é mais como era quando era jovem. Ou seja, coágulos, trombos, pode ocorrer trombose por causa de uma cárie dentária não cuidada, de uma inflamação na gengiva ou placas de gordura nos vasos sanguíneos, que são os ateromas. Por que a gordura, se há açúcar? Como a gente viu em aulas anteriores, gordura e açúcar, uma pode se transformar na outra. Isso é, na bioquímica explica isso. Uma substância pode se formar, se juntar com outras
virar placas de gordura. O açúcar vai virar armazenamento de energia lá nas mitocôndrias da célula. E esse processo é rápido? Não, é demorado, mas se não tratado, uma cárie dentária, por exemplo, pode, consequentemente, com o tempo, acontecer esses problemas de saúde. A lavagem das mãos antes das refeições parece ser uma medida bem simples, bem inocente, apenas para tirar a sujeira, apenas para tirar o que a gente está vendo lá de sujeira nas mãos. No entanto, diversas doenças podem chegar pelas mãos. Muitas bactérias, muitos protozoários, eles vão formar o quê? Estruturas de resistência, tipo uns cistos de forma minúscula, que mal dá para se ver, que podem contaminar as pessoas através das mãos. É o caso das bactérias, por exemplo, que causam a cólera, e de outras como a disenteria, assim como de alguns vírus. A disenteria, que é a bactéria que vai causar diarreia nas pessoas, principalmente em crianças, se crianças não costumam lavar a mão, fica muito tempo no chão, leva a mão na boca, não lava a mão. Aonde ela for, vai pegar os objetos, está na idade de curiosidade, vão ter verminose, vão ter disenteria e às vezes, muitas vezes, a mãe não sabe qual o motivo da criança estar com muita diarreia. Quando vai ver, o médico diz que ou é verminose ou as medidas de higiene que não foram cuidadas, tomadas, né? Então, quando você aproxima suas mãos da boca, pode ingerir os organismos patogênicos, se não ela tiver lavado a mão, lógico. Daí a importância de lavar as mãos antes das refeições. Também é essencial lavar as mãos em outros casos, antes e depois de entrar em contato com uma pessoa doente. Ah, mas eu só visitei um paciente, um familiar, alguém, amigo que estava no hospital, eu nem encostei na pessoa. Só que o ambiente pode estar contaminado, o ar, o ambiente, locais fechados, podem sim estar contaminados, não é obrigatório necessariamente encostar ou tocar na substância, na secreção, não. Entrou, por exemplo, entrou no hospital, saiu, toma banho, no máximo lave as mãos. Medida básica de higiene e prevenção de doenças. Mesmo que você não tenha um contato direto com esse micro-organismo, outra pessoa que tenha tido ou não lavou as mãos pode cumprimentá-lo, aperto de mão, ou deixar as formas de resistência desses vírus em um objeto, por exemplo, numa mesa, uma cadeira, no ônibus, maçaneta de porta. A não lavagem de frutas agora. Quando não se lava frutas e verduras que serão consumidas de forma natural, in natura, ou seja, sem cozinhar, sem um cozimento, também pode ser a porta de entrada para micro-organismos causadores de doenças. Pessoas que têm costume, qualquer local pode se ver isso, é tão comum de se ver isso. Vê uma árvore, vê frutas, pega aquela fruta, não lava antes, não sabe de onde é que veio. O certo, o correto, vai ser sempre procurar um local para lavar antes de consumir aquele alimento. Justamente porque não sabe o que aconteceu, para ver alguma contaminação ou não daquele alimento natural, in natura. Não foi cozido, não foi matado o germe através da temperatura da água. Além dos agrotóxicos utilizados no cultivo desses vegetais, agrotóxicos, eles matam os insetos, que são as pragas que vão prejudicar as plantações, mas além de matar, ele também vai contaminar aquele alimento, infelizmente. A água usada para regá-lo pode estar contaminada por micro-organismos como as bactérias causadoras da cólera, o protozoário causador da amebíase, ou ovos de vermes parasitas, entre eles a lombriga, que é a Ascaris lumbricoide. Ou seja, a verminose, que é um protozoário, classificado como protozoário, vai causar, por exemplo, ameba, amebíase. Como pode isso? Através de alimentos consumidos que não foram lavados. As lombrigas também e outros parasitas. Tudo está relacionado à falta de higiene com os alimentos.
Medidas simples podem evitar a propagação de doença. Deixar frutas e verduras, depois de lavadas, mergulhada em 1 litro de água, com 2 colheres de sopa de vinagre. Isso já foi muito divulgado, informado na televisão. Várias redes sociais também falam isso. Ajuda a eliminar os micro-organismos que causam doença, chamado patogênio. Lavar sempre as mãos com água corrente e sabonete também. Mas o que há de comum em todas essas doenças? Como elas são transmitidas de pessoa para pessoa? Através das medidas que tem ou não em determinados locais que diz respeito ao saneamento básico. O que seria o saneamento básico? A gente lembra logo de quê? Da água, tratamento da água e do esgoto. No caso aqui do Ceará, temos o que? A CAGES, Companhia que vai fazer o que? O tratamento da água e esgoto da região do Ceará. Em outros estados também tem a forma de saneamento básico que é para ser geralmente a mesma, né? Tem as etapas lá de como essa água vai ser adquirida, reutilizada, que eles reutilizam muita água, principalmente aquelas que a gente vê nos canais, da onde vem essa água, como ela foi tratada e como ela é distribuída. As cidades antigas eram construídas quase sempre próximo a rios, lagos e mares, próximo ao litoral, próximo à praia, né? Próximo a regiões que têm represas, né? Além de servir como meio de transporte, os cursos da água eram a forma mais simples de a população se livrar de seus dejetos, ou seja, dar destino ao esgoto. Esse é um bom sistema, mas só é adequado para populações muito pequenas. A matéria orgânica lançada nas águas, o que são essas matérias orgânicas? Entre outras coisas, principalmente as fezes e as urinas são lançadas nas águas, é rapidamente transformado pelos organismos decompositores, deixando o ambiente relativamente preservado. Isso, porém, não evita a propagação de doença. Se não for tratado o local em que é despejado esses dejetos, não vai evitar que se transmita alguma doença. Em grandes centros urbanos, os resultados desse sistema são desastrosos. É um exemplo que a gente vê muito aonde? No Rio Tietê, ao passar pela região da Grande São Paulo. Lá as pessoas comentam que o cheiro de longe se sente, não é tratado, não é feito um sistema de abastecimento correto, até agora não conseguiram 100% como é para ser. E, infelizmente, lá vai estar o quê? Causando doenças na população que mora ao redor, principalmente as que estão mais próximas. E quando chove, piora a situação, porque essa água contaminada vai subir. E aí sim é que vai contaminar mais ainda as cidades e as casas, os locais de prédio que moram lá perto. Mas o que é o saneamento básico? É um conjunto de medidas tomadas com o objetivo de preservar e modificar o ambiente para prevenir doenças. Dessa maneira vai acontecer o quê? Melhora-se a qualidade de vida da população, vai promover a saúde e a preservação dessas águas que são reutilizadas. Atualmente esse conceito foi ampliado e compreende também medidas de saneamento ambiental, com o propósito de conservação, tais como o tratamento da água e a coleta e destinação do esgoto. Aqui no Brasil, como é que é? O saneamento é um direito universal, assegurado pela Constituição e cujas diretrizes foram estabelecidas pela Lei Federal número 11.445, lá do dia 5 de janeiro de 2007, faz tempinho já. Assim, todos devem ter acesso ao abastecimento de água, o que infelizmente não acontece, não é todo mundo que tem acesso, segundo o padrão de qualidade estabelecido e em quantidade adequada, bem como a coleta e tratamento do esgoto. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o abastecimento de água tratada e a coleta de esgoto. Aí temos dois exemplos, duas fotos.
uma na cidade mais, digamos assim, área nobre, e a outra uma cidade, na mesma cidade, não o mesmo bairro, mas a mesma cidade, uma região mais assim de favela. Dá para imaginar que esse saneamento básico é igual? Impossível, né? É visível ver a diferença de um local para o outro. O saneamento básico é um direito constitucional de cada cidadão, pagamos impostos para isso. Mas como é que fica essa situação? É visível a diferença de um saneamento adequado em um local e o saneamento que está prejudicando aquelas pessoas que moram lá perto no outro local, na mesma cidade, de forma desigual, tratamento de forma desigual. Aí, assim, o abastecimento de água, que também está envolvido no tratamento de água e de esgoto. Como é feito esse abastecimento de água? Tem algumas características e algumas etapas. Primeiro, vai ser feita uma captação. O que é essa captação? Vai ser pegado a água na natureza, seja através dos lençóis subterrâneos ou freáticos, seja de rios ou lagos, e também as águas do mar, que é feita, no caso, água de praia do mar, é feita a dessalinização. O que é a dessalinização? É a retirada do sal, porque não podemos consumir uma água salgada, tem que ser potável, boa para beber, para consumir. E é feita uma dessalinização em algumas cidades, em alguns locais, não acontece em todos. Depois disso, temos a etapa que vai acontecer o tratamento para torná-la potável, que inclui a cloração e a fluoretação da água. O que seria essa cloração? O tratamento da água vai garantir o combate à doença e contribuir para a promoção da saúde da população. Vai ser adicionado cloro nessa água que foi tratada para eliminar os micro-organismos, especialmente aqueles que podem causar algum tipo de moléstia às pessoas. Um desses micro-organismos vai ser o quê? A cárie dentária. A água tratada, quando é usada para escovar os dentes, lá vai ter o cloro justamente para prevenção de problemas relacionados à cárie dentária. Para isso também acrescenta-se o quê? O flúor, a etapa chamada fluoretação. Pois esse composto, o flúor, vai tornar o esmalte dos dentes mais resistente à ação das bactérias. Toda a água tratada em saneamento básico vai ter cloro e flúor. Já o tratamento do esgoto, como é que é feito? Já no esgoto são as águas que têm suas características alteradas após a utilização humana. Ou seja, no abastecimento de água, vai ter toda a captação, tratamento, distribuição para a população e depois que é consumida essa água, o que não serve para o consumo, que foi utilizado, vai ser lançado, vai ser jogado no esgoto. Além de restos de lavagem de diferentes tipos, de roupa, banho, tudo, modifica as características químicas, a água do esgoto contém dejetos humanos e representa um veículo de transmissão de doença causado por vírus, bactérias, protozoários e vermes. É o caso, mais uma vez, da cólera e da lombriga. Cólera causada por vírus, lombriga causada por protozoário. Citados anteriormente, muitas dessas bactérias, como a disenteria, vai provocar o quê? Diarreia. Importante causa de mortalidade, como você estudou lá na unidade 3 do volume 1. Mas aí, como beber uma água potável? Como ter a certeza de que não estamos adoecendo por conta de um mau tratamento, uma má qualidade da água? Através de, exames, tem como examinar a água, por exemplo, pessoas que não utilizam a companhia de rede de esgoto e o abastecimento de água da cidade. Tem pessoas que utilizam o quê? Cacimba, tem pessoas que usam bomba para adquirir água, poço.
Como saber que não está consumindo uma água sem ser potável? Como saber que aquela água não está contaminada? Tem como levar um pouco dessa água, um frasco, para ser testado, para ser feito o exame, para saber se lá dentro tem coliformes fecais. Mas o que são esses coliformes fecais? São bactérias que vivem no intestino sem fazer mal às pessoas. Está no intestino humano sem fazer mal às pessoas. E quando é feito o exame da água, eles podem também estar onde? Naquela água que foi feito o exame. Se tiver lá marcado na análise da água que tem coliformes fecais, aí sim vai ser feita outra análise e ver se aquela água está poluída ou está boa para o consumo. Apesar de eles não causarem doença, sua presença é pesquisada para verificar se a água está contaminada. Eles não vão causar doença, mas eles vai ser um indício para os pesquisadores saber se aquela água foi contaminada ou não por dejetos. O que são esses dejetos? Coliformes fecais. Dejetos são o quê? São as fezes e as urinas. Saneamento, informação e promoção da saúde. Muitas vezes, por falta assim, de estudo, de informação, de conhecimento, ou de serviço público mesmo adequado, a população lança os seus dejetos diretamente sobre o solo. Bastante comum de se ver em cidades mais interioranas, ou em cursos de água, criando o quê? Situações favoráveis à transmissão de doenças. O saneamento básico deve passar também pelo acesso à informação e à educação, especialmente para que a população conheça os riscos envolvidos na deposição inadequada do esgoto e possa exigir e fiscalizar o serviço de coleta e tratamento. Por isso que desde as primeiras séries iniciais, os alunos estudam sobre higiene, medidas básicas de higiene e tratamento de água, uso de água potável para o consumo. A Constituição vai dizer o quê? Ela determina que a responsabilidade pelo saneamento básico seja de competência comum, tanto da União, a nível federal, né, do presidente, como dos estados e também dos municípios, que o município é o que está mais próximo, que cuida das cidades. Cabe à União instituir políticas públicas nacionais e garantir a maior parte dos recursos investidos. Os estados devem se concentrar na prestação de serviços exigidos tanto no caso do tratamento da água, como no de coleta e tratamento do esgoto. Já nas cidades, que é o responsável são os municípios, né, prefeitos, por meio das prefeituras, vai fazer o quê? Tem a incumbência, a responsabilidade de determinar planos de saneamento básico, mas principalmente a de envolver a comunidade na discussão de suas necessidades. Tanto a nível de educação, informação, como de garantia dessas informações e de que realmente aquele abastecimento está sendo favorável para a população. A participação social, principalmente vai garantir o quê? A todos as informações necessárias sobre a qualidade e sobre a gestão desse serviço, que são direitos garantidos por lei. No entanto, não se trata apenas de esperar que as autoridades constituídas apresentem esse serviço. A participação social exige que se acompanhe o que vem sendo oferecido e se reivindique serviço de qualidade. Apesar de o saneamento ser chamado de básico, referindo-se, portanto, a um serviço essencial, o que vai dizer as pesquisas? A Pesquisa Nacional de Esgotamento Sanitário, que é o PNS, realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá em 2008, mostrou que cerca de 40% das cidades brasileiras, municípios, ainda não era contável o número naquele ano de 2008, com um serviço adequado de coleta e rede de esgoto. Isso quase a metade, 45%. Será que mudou alguma coisa? Será que melhorou?
É possível concluir, então, o quê? Que a promoção da saúde refere-se à combinação de políticas públicas voltadas para essa saúde, como as de saneamento básico e de um sistema de saúde adequado, a ação comunitária e a ação individual. Como foi falado, a ação individual, as normas de higiene, normas básicas de higiene que devem ser seguidas de forma individualmente. Em outras palavras, a promoção da saúde trabalha com a ideia de responsabilidade múltipla. Ou seja, não adianta só uma pessoa sozinha lá tentando promover a saúde, reivindicando um saneamento básico adequado, tudo, cumprindo normas de higiene, se o resto da população não faz não ajuda, não faz o seu papel, não se responsabiliza de forma múltipla. Não vai adiantar de nada. Então, atenção, vamos realizar agora uma atividade. E essa atividade ela é um desafio. Vai falar de 3 doenças. A hepatite A, diferente da hepatite C, né? A hepatite A, causadora de alimentos contaminados, água contaminada, a cólera e a doença de Chagas. 3 doenças que podem ser causadas se estiver em ambientes que não tem uma boa rede de esgoto e saneamento básico. Então, aqui, o que é que vai mostrar? A tabela abaixo apresenta a incidência, que é o número de casos por 100 mil habitantes de 3 doenças em 5 regiões de um determinado país. Isso foi feito no ano de 2001. Aí tem as 5 regiões e as doenças. Aí pergunta, analisando a tabela aqui, quais são os agentes etiológicos das 3 doenças? Quais são os causadores da hepatite A, da cólera, que é outra doença, e da doença de Chagas? Quais seriam eles? Isso no item a primeira pergunta que está falando desse desafio. Então, espera-se que diga o quê? Que a hepatite A é causada por um vírus, assim como a hepatite C também é viral. Mas o que é essa hepatite A? VHA, siglas de vírus da hepatite A. Ela vai ser o agente etiológico. A virose, a hepatite A, é o agente etiológico da doença que causa hepatite nas pessoas. Aquela doença que as pessoas, o médico geralmente vai fazer o quê? Vai pedir para seguir uma dieta rígida de coisas, alimentos doces por enquanto, até melhorar da hepatite. Porque se não melhorar, vai o quê? Aumentar a inflamação no fígado, que a hepatite é uma doença que vai afetar o fígado da pessoa. A cólera, lembrando que essa hepatite aqui não é causada por, sei lá, DST, não é a hepatite C, é a hepatite A. A cólera por uma bactéria, que é o Vibrio cholerae. Tem 2 tipos de cólera. Tem a cólera a raiva e tem a cólera, doença causada por bactérias relacionada à contaminação da água. E a doença de Chagas, que é transmitida por um agente etiológico, que é o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, quais são os agentes etiológicos? São esses 3. VHA, vírus da hepatite A, o Vibrio cholerae, que é o da cólera, e o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, vai ser o causador da doença de Chagas. Tudo isso relacionado à falta de abastecimento de água em determinada região. Já no item B, continuando analisando a tabela, qual das 5 regiões possui o sistema de tratamento de água e esgoto mais precário, mais com prejuízo, com defeito, não foi feito de forma adequada? Justifique sua resposta. Analisando a tabela, o que é que a gente pode ver? A região 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Pela quantidade, pelo número de doenças que está mostrando em cada região. Qual é o que vai ter a
o tratamento de água e esgoto mais prejudicado, mais precário, mais mal feito. A gente dá para comparar pelo número de doenças aqui na região 2. A doença de Chagas ocorre em 1.156 habitantes. Teve uma incidência dessa quantidade. Já na região 4, a gente pode ver os casos de hepatite A. Na região 4 houve o quê? 1.840 incidências em cada habitante de casos recorrentes de hepatite A, dessa doença. Já nas outras aqui, 253 na região 4 também, de cólera, casos de cólera na população. E 22 doenças de Chagas também na região 4. Ou seja, dessas 5 regiões, aqui está adoecendo mais devido à falta de tratamento de água e esgoto adequado, está sendo a região 4. Aqui tem números elevadíssimos de casos acontecendo, né, pela análise da tabela. Então, o que é que podemos ver? A hepatite A e a cólera são transmitidas pela água contaminada, enquanto a doença de Chagas exige a presença de um vetor. O que seriam vetores? Vetores são causadores de doença. Pode ter um vetor de forma intermediária, de forma direta. Agente que causa doença, agente causador de doença. No caso da doença de Chagas, o vetor é o inseto chamado barbeiro. Esse inseto vai morder a pessoa, geralmente à noite na região da face, por isso o nome popular barbeiro. E ele vai transmitir o que? A doença de Chagas. Mas, para que ocorra essa infestação de barbeiro, no mínimo, o local, o ambiente, a cidade, a região em que os habitantes moram, não tem rede de tratamento de saneamento básico adequado. Desse modo, nas regiões onde existem muitos casos dessas doenças, supõe-se que não há tratamento de água, nem de esgoto, o que deixa a água imprópria para o uso ou consumo. Por isso as pessoas se infectam. Esse é o caso da região 4, números elevadíssimos. Hepatite A, 1.840 casos. Cólera, 253. Já a doença de Chagas, 22 casos. Mas a região 2, 1.156 casos de doença de Chagas, causado pelo Trypanosoma cruzi, o barbeiro. Mas, se for comparar as outras doenças, não foram tão elevados como na região 4. A região 4 está adoecendo mais do que nas outras regiões. Entenderam? Já que no item C, considerando o mecanismo de transmissão pelo vetor, qual das 5 regiões possui maior extensão de área rural próxima às regiões silvestres? Justifique sua resposta. Regiões silvestres, regiões em que tem muitas plantas, muitos ambientes mais fechados, interior, mais longe das cidades, e tem extensão de área rural, mais plantação. Analisando aqui a tabela de transmissão do vetor de doença. Qual dessas 5 regiões possui a maior extensão rural? Próxima região silvestre. Aqui vai ter mais casos de doença, será isso? Porque aqui, doenças de hepatite A, cólera e doença de Chagas causadas tanto pelo vetor barbeiro, o inseto, como pela água contaminada. Regiões que têm plantações, têm ambiente silvestre, águas contaminadas, locais em que tem mais risco de acontecer essas infecções. Qual seria aqui? A região 1, a região 2, a 3 ou a região 4? Para ser transmitida, como foi falado já, a doença de Chagas vai necessitar de um vetor. No caso, é o inseto chamado barbeiro, contaminado pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico. O barbeiro contrai esse protozoário. Trypanosoma cruzi é uma protozoose, é um protozoário, doença causada por protozoário de animais que vivem em regiões silvestres.
Portanto, as regiões onde existem muitos casos da doença de Chagas são aquelas que têm maior extensão de área rural. É o que mostra aqui na região 2. Na região 2, os casos de doença de Chagas foi maior do que na região 4. Foi 1.156, enquanto que na região 4 houve só 22 casos de doença causada pelo barbeiro. Né? A doença de Chagas que vai afetar o coração, e o coração, o que vai acontecer com ele? Se não cuidar, se não tratar, ele vai começar a crescer. O aumento exagerado do tamanho do coração crescido. Causador, causado pela doença de Chagas. Né? Uma doença que não tratada pode levar à morte. Já na segunda questão, vamos falar aqui sobre a higiene básica, que é a escovação dos dentes, a cárie dentária. A cárie dentária vai resultar da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos. E esses ácidos vai corroer a porção mineralizada dos dentes. Porque nos dentes vai ter o quê? Por que mineralizado? Os dentes possuem mineral, cálcio. Composição dos dentes, para deixá-lo branco, tem cálcio, é um osso, tem cálcio, tem minerais nele. O fluido, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, age inibindo esse processo. Quando não se escova os dentes corretamente e neles acumulam-se os restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Nessa placa, ela transforma o açúcar dos restos de alimento em ácido. Há uma transformação, uma reação química lá dentro, né? Por não estar escovado, vai haver uma reação química entre o açúcar e essas bactérias que já estão lá nas mucosas da boca. E vai acontecer o quê? Esses ácidos formados, eles vão corroer o esmalte do dente, formando uma cavidade. Essa cavidade é o que se chama de cárie dentária. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidrato fermentado, pois as bactérias possuem polissacarídeos, outro tipo de açúcar, intracelulares de reserva. Dentro das células dessas bactérias também vai ter açúcar de reserva. Então, não adianta só tanto cuidado, porque ela vai dar lá o jeito de também causar a cárie dentária, se não for feito um tratamento correto, um cuidado, a higiene correto. Já na situação 1, vai ter a definição de cárie, como se fosse um dicionário, né? Mostrando a definição, o que seria a cárie. Cárie, destruição de um osso por corrosão progressiva. Aí está aqui, grifado, cárie dentária, efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. Isso lá, dizendo o dicionário eletrônico do Antônio Haus. Já o outro foi disponível no Diário da Saúde, acessado em 11 de agosto de 2010, e foi adaptado o texto para colocar nessa questão. A segunda questão vai perguntar o quê? A partir da leitura dos dois textos, uma questão bem estilo Enem aqui, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário. Conclui-se que a cárie dentária resulta principalmente de que, no item a cárie dentária é resultante da falta de fluido de cálcio na alimentação diária da população brasileira? Não seria isso o fator principal, não. No item B, o que é que vai dizer? Consumo exagerado desse componente que eles falam no texto, o xilitol, que é um açúcar, na dieta alimentar diária do indivíduo, é isso que vai causar a cárie? Consumir açúcar de forma exagerada? Nem complementou, sem escovar o dente logo após, não complementou. Não, né? No item C,
redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. O que seria isso? Redução da proliferação bacteriana. Proliferar é se produzir, aumentar a quantidade de bactérias. Há uma redução, diminui a proliferação bacteriana. Quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação, a saliva desbalanceada, a saliva pode ser ácida, dependendo do tipo de alimento que é consumido, mas a saliva tem a ver também com esse processo de acidez dos dentes. Também não. Isso aí vai influenciar onde? No estômago. Letra D. Uso exagerado do flúor. A pasta de dente contém flúor, né? Um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes. Não, o flúor faz é melhorar. O flúor, tanto o flúor como o cloro, como o cálcio, ele vai melhorar a pasta de dente, uma água tratada. Vai facilitar para tanto uma boa higiene, uma boa limpeza, como prevenção de doença. Não, o uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes. Não. O aumento exagerado do flúor no dente não vai ser venenoso, causar uma toxicidade na formação desse dente. Ao contrário. Já o item é consumo excessivo de açúcar na alimentação, certo? E má higienização bucal, que contribui para a proliferação de bactérias. Aí sim, esse daí o item está de acordo com o que foi estudado, de acordo com o texto e com a definição do que foi falado aqui, porque o açúcar, como foi falado, ele vai se transformar em ácido, se não feito a higiene, porque ele vai se misturar com as bactérias que já tem lá na mucosa da boca. Resto de alimento, bactérias, vai se formar o quê? Uma reação que vai transformar num ambiente ácido, causando destruição da camada protetora lá dos dentes. Não tem a ver com a saliva, não. Isso tem a ver só com mucosas, bactérias que estão na mucosa da boca e açúcar. Saliva é mais para estômago. E a saliva facilita a digestão, a mastigação, sim. Mas não está relacionado muito a negócio de cárie dentária, não. Então, a resposta correta, o item é consumo excessivo de açúcar na alimentação e má higienização bucal que contribui para a proliferação de bactérias. Pessoas que comem chiclete, doces, balas, chocolate, refrigerante, coisas doces, corantes, coisas muito doces, não escovam o dente logo após. Isso vai fermentar na boca e pode causar a cárie dentária. Então, vamos agora concluir fazendo um pequeno resumo dessa unidade que falou sobre saneamento básico. Sim, a gente viu aqui nessa unidade 4, falando sobre higiene e saúde, saneamento de esgoto e o abastecimento de água, as medidas básicas de higiene para toda a população, para qualquer idade, normas que devem ser seguidas, por isso que é ensinada desde pequeno, que são o quê? Por exemplo, muito conhecido, lavar as mãos, lavar frutas e verduras, não andar descalço, escovar os dentes, beber água filtrada ou fervida, água tratada, tomar banho, etc. Regularmente ao dentista, ao médico também, faz parte disso aqui. Saneamento de esgoto, água tratada também. Se não tratar, o que acontece? Vai causar muitas doenças. Doenças causadas pelo quê? Virose, como falou da hepatite A, bacterioses, protozoose, verminose. Quando tem ose, quer dizer o quê? Doença. Quando tem na nomenclatura da palavra científica, ose, quer dizer que causadora de doença. Virose, doença causada por vírus. Bacteriose, doença causada por bactérias. Protozoose vai ser doença causada por protozoário.
E a verminose, doença causada por vermes. Esses vermes também podem estar incluídos aqui nos protozoários. 45% foi falado dos municípios brasileiros não tem esgoto, infelizmente não tem esgoto, isso lá em 2008. Atualmente, acredito que não mudou muito aqui, não foi muito investido, tanto politicamente como de forma adequada pelas pessoas responsáveis para mudar essa situação aqui, não, principalmente nas locais urbanos e favelas, locais urbanos e nos interiores de algumas cidades. Já aqui abastecimento de água, a gente viu que tem a parte de captação, tratamento e distribuição. Essa captação é a retirada da água. Essa retirada da água pode ser de rio, represas, lagoa e do mar. Caso retire água do mar, tem que passar por um processo de retirada do sal, dessalinização antes de ser consumida, cloração, fluoretação, adicionamento de cloro, adicionamento de flúor, que vai influenciar em quê? Na parte de consumo adequado da água e evitar que transmita alguma doença na água por não ser tratada, porque lá vai ter o quê? Coliformes fecais, que são os coliformes fecais, são bactérias que habitam o intestino dos seres humanos, mas que é utilizado quando vai fazer teste de análise de água para saber se aquela água está potável ou não. Isso depois que é distribuída a água nas redes de abastecimento, como por exemplo aqui no Ceará da CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Já que essa cloração, a fluoretação, vai ajudar nesse processo de evitar uma cárie dentária, que também foi falado. Nessa cárie dentária, o que a gente vai ver? Que ela pode ser adquirida tanto pela má higiene, uma má escovação do dente, como também por hábitos adquiridos, como comer bastante açúcar, doce, que vai ser transformado junto com as bactérias em problemas que vai causar a cárie dentária. Está aqui a representação desse dente. Esse dente pode ser comprometido se não limpo adequadamente, se não cuidado, como por exemplo essas duas partes que está falando dele. No caso aqui da coroa, da raiz do dente, a gente conhece muito quando fala da raiz, quando vai fazer uma extração, extrair a raiz do dente, porque vai mexer com o nervo óptico. E por que isso acontece? Porque o dente não foi tratado, cuidado a tempo, de modo adequado, ou por outros motivos. Por exemplo, mulheres que engravidam, mulheres que têm problemas de cálcio, podem ser acometidas com um maior número de incidência de cárie dentária. Vai prejudicar o esmalte do dente se não tiver uma água tratada adequadamente. Vai também prejudicar a gengiva, porque essas bactérias vão prejudicar essa gengiva. O que acontece? Pode haver sangramento, hemorragia, e o nervo que pode atingir o coração. Isso é algumas das doenças que pode acontecer se não tratar esse dente. E se esse dente não for cuidado através de uma boa higienização e de um tratamento de água adequado. O que adianta pegar uma escova de dente, uma pasta de dente, limpar seu dente, mas a água que está sendo usada não tem cloro, não tem flúor, não foi tratada. Não vai proteger 100% aquele dente não, entendeu? Então, essa foi a aula sobre saneamento básico de forma correta. Por que de forma correta? Porque ainda não temos 100% uma rede de água e esgoto como é para ser, mesmo sendo lei, mesmo sendo um direito de toda a população. Aqui no Brasil, infelizmente, não temos 100% como é para ser a rede de água e esgoto em nossa cidade.